Muito bem, meus irmãos. O nosso irmão Samuel, o presbítero Samuel, na sua oração, ele orou para que nesse tempo eu entregasse a palavra. Esse é o papel do pregador. Nós somos apenas porta-voz da palavra do Senhor. O conteúdo não é nosso, a mensagem é de Deus. Por isso nós precisamos fazer com fidelidade. Nós trabalhamos com a pregação expositiva, porque o texto aqui tem que falar por si mesmo e aplicar ao nosso coração. Não são os argumentos do pregador, não é a nossa mente criativa, é o Espírito de Deus através da palavra de Deus. Convido você a abrir aí a palavra de Deus no livro de Paulo aos Efésios. Nós vamos encerrar hoje, com a graça de Deus, a exposição desta carta. Já passamos bons domingos e alguns meses na carta aos Efésios. Pela manhã, caminhamos aí até o versículo 13, versículo 12, e agora nós encerramos esta exposição da palavra do Senhor. Diz assim, a partir do verso 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Que Deus fale no nosso coração, por sua palavra, em nome de Jesus. Amados, pela manhã nós falamos um pouquinho sobre esta luta cheia do Espírito Santo, essa luta que nós estamos, nessa batalha, nessa guerra espiritual, que nós não podemos ignorar que nós estamos em guerra. Se você recebeu a Cristo como Senhor em sua vida, por uma obra sublime da graça de Deus, você foi chamado de maneira eficaz pelo Espírito Santo do Senhor, através da palavra de Deus, seu coração foi quebrantado, você rendeu-se a Cristo, porque Ele se manifestou a você, porque Ele te chamou, obra soberana de Deus. Você foi transportado do império das trevas para o reino de luz. A partir daquele momento, você estava alistando, você estava entrando para um exército que não estava acampado, o exército estava já em guerra. E quando você entrou para esse exército, já havia batalha, havia tiroteio para todos os lados, havia feridos. Você não entrou num jardim de infância, não entrou numa praça de reflexão para ver passarinhos e curtir. Você entrou numa batalha. Então, desta maneira que Paulo retrata a vida cristã, uma guerra. Estamos em guerra, somos soldados. Há pouco tempo atrás eu fiz uma exposição aqui sobre os 3 aspectos da igreja: a igreja como uma família, a igreja como um exército, a igreja como uma empresa, a parte administrativa, a parte da comunhão e a parte da missão da igreja. Como nós somos chamados para ser igreja. Então nós somos esse exército. Pela manhã falamos desta batalha espiritual, falando um pouquinho sobre nossos inimigos, principados, as potestades, o sistema que envolve esse mundo tenebroso, regido pelo príncipe das trevas,
que quer dominar, quer destruir, quer corromper. E esse é o papel de Satanás: destruição. Paulo, então, fala como nós podemos enfrentar esta batalha. Nós não lutamos contra a carne, não lutamos contra sangue, não é contra o humano, a pessoa. Lutamos contra principados, contra poderes espirituais, os quais não vemos. Sabemos que ele age na vida das pessoas, induzindo, seduzindo e dominando por possessão, por indução, por coação, a ação de Satanás, que trabalha induzindo a mente, induzindo a indústria, induzindo a pornografia, a imoralidade, a violência, a rebelião, promovendo aquilo que a carne, fraca em si, por causa do pecado, potencializando a carne o tempo todo. Então essa obra aí da tríade do inferno trabalhando contra a igreja. Além de Satanás, a carne coopera com esse mundo tenebroso e o sistema do mundo. Então Paulo, ele trata nesse início, dizendo que nós temos que ser fortalecidos do Senhor, nos revestir de uma armadura, porque esses são os nossos inimigos. A partir do verso 13, Paulo passa a falar quais são as nossas armas desta luta, quais são essas armaduras. Ele começa o versículo 13 dizendo: portanto, já que nós estamos em guerra, esses são os nossos inimigos. Paulo está dizendo que esses inimigos são exatamente como estão descritos, e não podemos enfrentá-los de peito aberto. Precisamos ser fortalecidos pelo Senhor, não podemos lutar de qualquer maneira. É necessário então proteção, é necessário armas. Diz ele então: tomai toda a armadura de Deus, não a sua, a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Logicamente Paulo está aqui, ao escrever esse texto, pensando na figura de um soldado romano, como ele conhecia muito bem. Como um soldado romano de elite, ele se vestia, como ele se preparava para a guerra. E ele vai descrever através disso aí as características desta armadura. Paulo usa um termo aqui, tomai, ou seja, vista-se desta roupa especial, desta verdadeira armadura. É necessário para subjugar o inimigo ter então uma armadura, e ela precisa ser de Deus, diz o texto. Para quê? Ele responde: para que possais resistir no dia mau. Para isso. Depois de vencer tudo, permanecer inabalável. É muito importante entendermos a visão que Paulo tem dessa batalha. Para que tenhais, ou para que possais, é para ter capacidade. Só há capacidade de enfrentamento quando nós somos revestidos do Senhor. Quando você não busca as armaduras, ou a armadura de Deus, se preparar para a batalha, você vai ter graves problemas. Paulo trata de pelo menos aqui 3 aspectos primários. Primeiro ele diz assim, olha, para poder resistir no dia mal. No dia mal, para ter condição de oposição, de resistência aos ataques, colocando-se não apenas em posição de defesa, mas de enfrentamento no dia mal, no dia das aflições, no dia dos labores, dos ataques, das fadigas, porque certamente passaremos por aflições. Não somente por provações, mas por tentações, por artimanhas, por arapucas que o diabo prepara todos os dias. Todos os dias ele acorda mais cedo do que os crentes. Ele e a sua corja maligna preparando algo terrível contra a igreja. Há um hino que nós cantamos, e o interessante dos hinos do Inário é essa característica de ser pedagógico no ensino de alguns princípios.
embora de manhã o céu sereno, parece que tudo vai ficar tranquilo, um temporal pode abrigar. E no 129. Muitas vezes nós acordamos, o sol está brilhando, parece que o dia vai ser maravilhoso, mas nós não sabemos o que nos espera, o que nos aguarda naquele dia, quais serão as notícias, o que nós vamos enfrentar, e dizer-lhe que nós precisamos estar armados, ou seja, vestir essa armadura para poder resistir a esse dia. O dia bom você não precisa, mas você não sabe qual é o dia mau, então você tem que estar vestido para guerra todos os dias. Todos os dias. O dia que estourar a guerra, você está alerta, vigilante. Você não é pego de surpresa, desqualificado, despreparado, dormindo. E diz ele, no segundo aspecto, para ter vencido tudo, ou seja, conquistado, resistido, vencido a batalha daquele dia, do dia mau. O dia mau não é para você ser derrotado, é para você vencer. Você precisa então entender esse aspecto que você está em alerta. E ele diz mais, ter vencido tudo, e não apenas ter vencido aquele dia, mas dizer assim, permanecer inabalável. Ou seja, o próximo dia, você precisa estar de pé. Por isso é importante saber em quem nós temos confiado. Se você confiar nas suas forças, um dia mau será um dia terrível para você. Certamente você vai cair. Quando eu digo que eu estou sempre bem, não é porque a saúde está boa, não é porque eu tenho o controle de todas as coisas daquele dia, não. É porque eu descanso naquele que faz todas as coisas, que controla todas as coisas. E se o meu Senhor Jesus está bem, e se eu confio nele, se eu estou em obediência, eu estou bem. Eu estou bem porque, além da provação, ele está lá. Além do vale, ele está lá. Então Paulo está dizendo, continue firme, em resistência para o outro dia de batalha, não esmoreça, permaneça de pé diante do adversário. Vencer uma batalha não é tempo de afrouxar. Muitas guerras foram perdidas no dia seguinte após uma vitória. Que é um exemplo bíblico. A nação de Israel entra na terra da promessa, desmontando uma cidade fortificada chamada Jericó. O exército inteiro estava ali. No dia seguinte, a próxima batalha era contra um povoado, Ai, um grupinho de gente. Josué, com seus generais, fizeram os cálculos. Para que desgastar o exército inteiro? Vamos mandar só uma equipe de elite, vai lá e liquida esse. Não precisa cansar o povo. Pois então, os moradores de Ai pôs Israel para correr. Subestimou o adversário. Depois de um dia de vitória, cuidado para você não cair. Paulo está dizendo, é necessário permanecer inabalável, resistindo, capaz de manter a posição até o fim do conflito, até a volta de Jesus. Você está em guerra. Hoje nós vamos ter a oportunidade graciosa de participar da ceia do Senhor Jesus. A ceia do Senhor Jesus, ele é um marco na vida do crente. Ela acontece de maneira sistemática, de tempo em tempo, é para que você avalie sua vida cristã, sobre como está a sua vida de vigilância. Até Jesus voltar, você precisa estar em alerta, não afrouxar, não arriar a barraca, desarmar a tenda, despreparado para... Não, você tem que estar em alerta, você está como soldado em guerra. Em guerra.
Verso 14: estai, pois, firmes. Paulo está dizendo: não desfaleça, permaneça de pé, fique firme, seja inabalável. Para permanecer firme, é preciso se vestir aí da armadura. É o que o apóstolo vai discorrer, então, agora, nesse texto, usando aí as características daquele soldado de elite romano. Esse vestimento, ela não é carnal, ela é uma vestimenta dada por Deus, é espiritual, e ele começa a falar dela, ele diz assim: cingindo-nos com a verdade. A ideia de cingir é de ter um cinto que prenda, como nós usamos hoje para segurar aí as calças, né? A ideia de cingir é essa, de cinturão, de algo que revela segurança, sustentação. Paulo está falando sobre conhecimento verdadeiro da verdade revelada da palavra de Deus. Os cinturões do crente é a doutrina cristã. Crente raso das Escrituras, que não se aprofunda nas Escrituras, ele não tem cinturão, ele não tem sustentação para o dia mal. Crente que não se aprofunda no estudo da palavra, a igreja que não ensina com fidelidade a palavra de Deus, produz crentes fracos. Nas pressões, ele não tem onde buscar sustentação, segurança. Então, aquele que tem os lombos cingidos, a sua vida está pautada pelo ensino bíblico, nos momentos de dificuldade, ele busca sustentação nas doutrinas da palavra de Deus. A palavra de Deus vem ao coração, vem à mente, e só vai vir se você buscar, meu irmão. Se você não ler, se você não meditar, se você não comer a palavra de Deus todos os dias, você será desnutrido, enfraquecido e não terá. A Bíblia diz que, inclusive, o Espírito Santo nos faz lembrar. Se o seu HD estiver limpo, sem nada armazenado, não tem como puxar nada no processador, não tem como ir lá e puxar algo que não tem. Quando fizer a pesquisa lá, não tem. Se você não se enche da palavra de Deus todos os dias, não vai vir à mente. O Espírito Santo vai fazer lembrar algo que já foi introjetado. Você leu, você meditou, você ruminou na palavra de Deus, você cresceu na palavra, cingindo com a verdade. A palavra de Deus, a ordem é que você tem que meditar nela dia e noite. Esse é o homem bem-aventurado, que não perde tempo, como o versículo 1 do Salmo 1 diz, que não fica assentado, se detendo, se prostrando, fazendo parte do sistema do mundo, mas que quer se entrosar com a palavra da verdade. Diz ele ainda, o apóstolo Paulo: cingir com a verdade, vestir com a couraça da justiça. Paulo está fazendo uma citação lá no Isaías 59, verso 17, que dá em sentido ao que ele está ensinando. A couraça era um colete. Lembra, quem está assistindo aí o Homem de Ferro, né? Era um colete, começava no pescoço, protegia parte aqui. Então, se o inimigo atacasse de frente até o umbigo aqui, tudo estava protegido. Então, a maneira de uma espada penetrar não era de maneira frontal, ele estava todo protegido, vestindo a couraça da justiça. Logicamente, Paulo não está preocupado com a vestimenta do cidadão romano, do soldado romano, está preocupado com a vestimenta do crente, com a questão da integridade, de uma vida que não pode ser atacada frontalmente, porque a sua vida é reta diante do Senhor. É uma vida inteira. Você não é duas pessoas. Frontalmente, você é inexcusável, é irrepreensível. Esta faz parte da armadura do crente. É assim que se enfrenta o mundo, é com uma vida santa, é com uma vida reta, é com uma vida justa. Esta é a couraça da justiça.
Os fariseus, escribas e líderes religiosos, a Bíblia diz que procuravam uma brecha para acusar Jesus. E aí, essa semana eu falei para os homens, nós pegamos um texto lá de Mateus para trabalhar a vida de Levi, o encontro com Jesus. Os fariseus, eu usei essa ilustração, com lupa, eles procuravam na vida de Jesus algo para acusá-lo, e diz que eles não conseguiam. E eu li esse texto, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, porque se fizer isso comigo, como é que vai ser? Irmão, se procurarem na sua vida hoje, como é que está aí? Às vezes nós brincamos de ser crente, meus irmãos, vir na igreja e trazer Bíblia, isso não muda a nossa vida. A ordem de Deus, nada menos que isso, é ser de santo porque eu sou santo. Nada menos que isso. Integridade, vida inteira. Esta é a couraça. Verso 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Mais uma citação aí, de Isaías 52:7, para o tema da SAF nos últimos anos aí. Quão formosos são sobre os montes os pés, né, daqueles que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz em Sião, o teu Deus reina. Quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas. Ter pés calçados aqui é estar preparado para levar o evangelho da paz, que traz a paz ao homem sem paz, as boas novas onde for possível, é estar apto, é ser ligeiro, oportuno, protegido, para pesar em terrenos de espinhos, para levar o evangelho. Calçai os pés com o evangelho da paz, é estar preparado. Essa era a bota, era o sapato do soldado romano, porque ele precisava entrar em lugares perigosos, que tinham espinhos, e poderia se ferir. Então, ele tinha que correr atrás de adversários, enfrentar lutas, lugares com muitas pedras, para não machucar o pé. Ele estava calçado, ele era rápido. Enquanto o adversário corria descalço, o soldado romano era mais ágil. Paulo usa a figura para falar, olha, nós precisamos calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, crentes ágeis para levar a palavra do Senhor. Esta é uma arma não somente de defesa, mas de ataque, a evangelização. Quando nós entramos e nos aventuramos para cumprir o ID de Jesus, nós entramos em terrenos espinhosos. Eu falei pela manhã que muitas vezes você nunca teve um confronto com um endemoniado ou com algo possesso, porque faltou ênfase na evangelização. Porque se você começa a entrar em lugares de dominação satânica, é natural que os demônios vão se manifestar. Eles não querem perder o espaço na casa. Então muitas vezes nós queremos pregar o evangelho para os bonzinhos, queremos converter batistas em presbiterianos, assembleianos em presbiterianos, e perdemos a oportunidade de evangelizar aqueles que ainda não conhecem Jesus. É terreno difícil, porque exigirá confrontação, preparação. Paulo vai pedir oração depois à igreja. Coragem. O soldado romano precisava ser rápido para entrar em lugares difíceis. Verso 16, ele continua falando da armadura, embraçando sempre o escudo da fé. Embraçar é levantado. À frente, o escudo precisa ter uma altura, porque o inimigo ataca com flechas, com dardos inflamados, e diz que tem que carregar sempre. O dia que você tirar o escudo, você toma uma pedrada. O dia que você esmorecer, você vai ser atacado.
A Bíblia fala que Davi liderou todas as guerras de Israel até que ficou fácil demais. Os adversários eram muito pequenos. Os filisteus estavam praticamente afugentados. Então o rei foi para o palácio. Não preciso liderar. Pôs um dos seus generais para comandar a guerra e perdeu a batalha em casa. Nós lemos hoje propositalmente o Salmo 51, confissão de Davi. O senhor está entendendo, Cleito, por que nós lemos? Porque Davi baixou o escudo. E disse que um dia ele estava no palácio, com a mente vazia. Ele viu uma mulher tomando banho de um lugar. Aí você conhece a história. De um olhar para um outro, aquilo entrou no pensamento dele, não saiu mais. Aquilo desceu para o coração. E aquilo transformou em ação pecaminosa. Embraçando sempre o escudo da fé, levantando no alto, à frente do soldado. O escudo, ele era retangular, quadrilongo, ele era como quase do tamanho de uma porta. Era grande, pesado, e o soldado colocava à frente, porque os inimigos lançavam os dardos inflamados, ou seja, com algum produto, um betume, algo que pegava fogo, e ele vinha incendiado, e ali ele podia se proteger. Mesmo tendo toda a armadura, sem o escudo, tanto pela potência do dardo, quanto por estar inflamado com fogo, ele poderia se machucar, se ferir e morrer. Então, o dardo, ele era preparado de um material que apagava rapidamente o fogo. O dardo ficava fixado nele, mas se apagava. Era bem preparado, era próprio. E Paulo diz que esse escudo que nós devemos embraçar, ele precisa estar nos defendendo, é o escudo da fé, que consiste da fé, que é a própria fé. Paulo fala de uma vida cheia de convicção, com bases sólidas em conhecimento bíblico, teórico e prático das Escrituras. Quando nós somos acusados, quando as pessoas nos inflamam, quando querem nos tirar a espiritualidade, querem tirar a nossa normalidade, nos tirar o domínio próprio, a mansidão, nós somos atacados. Qual o escudo que nós nos defendemos? Amados, quando nós temos convicção de que o homem corrompido pelo pecado, ele é perversamente mau, ele é fraco, ele vai cair, a tendência dele é o pecado. Nós não toleramos mais o pecado, mas nós temos misericórdia das pessoas, nós somos compassivos. Nós caminhamos uma segunda milha, Samuel, por isso. Porque nós já imaginamos que por ser fraco, ele pode ser conduzido pelo pecado e nos atacar. Então nós não lutamos contra a carne. Nós oramos. Nós não devolvemos na mesma moeda, nós damos a outra face. Nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça das pessoas que nos acusam, que nos afrontam. Ao invés de guardar rancor em nosso coração, nós levamos tudo perante o Senhor. Colocamos diante do altar do Senhor e dizemos: Senhor, se depender da minha carne, o Senhor sabe como é que eu vou tratar isso. Me ajuda, Senhor. Nós apagamos os dardos inflamados, porque nós estamos com escudo. Porque nós estamos protegidos. Precisamos estar bem vestidos. Conhecimento bíblico sólido, que nos dão convicções nos momentos mais difíceis. Seja uma enfermidade grave, seja uma acusação injusta, seja uma prisão, como os apóstolos muitas vezes foram presos injustamente. Não desanimaram da fé cristã, não blasfemaram contra Cristo. Pelo contrário, nós temos testemunho que eles deram na própria prisão, fizeram da prisão. E esta carta que nos fala hoje é uma das cartas da prisão. Paulo edifica a igreja menos estando preso. É porque ele tinha escudo e ele apagava os dardos inflamados do maligno.
O líder dos apóstolos, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, eu lembro que foi o primeiro verso que nós decoramos no seminário. Primeiro dia no seminário, tem que aprender esse versículo. Vou pedir para o Caio me ajudar aí. 1 Pedro 3,15, eu queria que nós lêssemos juntos aí. Consegue me ajudar, Caio? Pode colocar, se você conseguir aí. Amém. Vamos ler juntos? Antes... santificar a Cristo em vosso coração, como Senhor aí, ó. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quando a sua fé for testada, for provada, quem é o seu Senhor? Como você responde? Como é que você rebate os dardos inflamados? Como é que você os apaga? Tem que ter convicções, meu irmão. Jesus tem que estar dominando sua vida aí. Senhorio de Cristo. Paulo diz mais ainda, continuando no verso 16: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quais todos? É possível ser apagados todos. Todo ataque do inimigo pode ser vencido pela igreja. Todo. Não alguns, não os mais fáceis. Todos. Paulo trata de algumas coisas aqui. Primeiro ele usa a palavra maligno aqui, ela está no masculino, porque ele está falando do próprio Satanás. É da pessoa que quer nos destruir. E é com a vida convicta que temos como resistir a esses dardos inflamados, incendiados, as acusações, as tentações, as artimanhas do maligno, que quer confundir a nossa mente e quer azedar o nosso coração. Quer nos conduzir para o pecado. Quer nos levar para a queda. Aí Paulo vai dizendo assim, olha, então, meus irmãos, tomai aí também o capacete da salvação. Tem que proteger a cabeça. Paulo está nos vestindo aqui. Deu para você entender? Os pés, a couraça, o escudo, o capacete. Cabeça, o inimigo ataca por todos os flancos, por todos os lados. Paulo está tratando da mente, dos nossos pensamentos. Precisamos encher a nossa mente com aquilo que nos protege. Todos os dias, milhares de pensamentos passam na nossa cabeça. E é como se eles fossem passando e nós pudéssemos selecioná-los, aqueles que nós queremos morar neles. Sabe? Pensamentos de morte, pensamentos imorais, pensamentos bons, pensamentos não tão bons, e como se você pudesse, nessa era digital, né, ir selecionando, e você clica, opa, eu quero esse. Amados, nós não temos como impedir que um pássaro pose na nossa cabeça. Mas nós temos como impedir de que eles façam ninho, que botem ovos e produzam. Isso nós temos como fazer. Os pensamentos podem passar, mas aquilo que vai estar na nossa mente, priorizado, aquilo que será selecionado, aquilo que nós estamos enchendo a nossa mente, é isso que vai produzir vida, que vai nos defender nos momentos difíceis. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer assim, olha, finalmente, irmãos, ele faz uma conclusão, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você já ouviu falar de gente de cabeça cozida? E é uma outra linguagem, cabeça vazia. Cabeça cozida porque está morta. Está morta. É como se não tivesse mais circulação de sangue,
não tivesse, os neurônios não se comunicam ali, paralisada. Ou mente vazia, que se torna uma boa oficina de Satanás. Proteja sua mente. Coloque em sua mente algo bom. Como, pastor? Olha, tem muito a ver com o que você lê, com o que você vê e com o que você conversa. Os olhos é a alma, é a porta da alma. Os olhos são a porta da alma. Muitas coisas que à noite te preocupam, são coisas que você viu durante o dia, que você gastou tempo nelas, inquietações, algo que você colocou seus olhos. Proteja sua mente. É hora de colocar o capacete da salvação. Proteja sua mente. Paulo continua, diz assim, olha, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a espada que o Espírito nos fornece. Não é só se defender, há armas de defesa, de proteção, mas há armas de ataque, capazes de cortar, de perfurar. E ele diz assim, olha, e esta arma, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus, espada, cortante, penetrante. O interessante é que você vai ler em outros textos, a palavra, né, é logos, é apenas um conceito. Mas aqui, Paulo usa uma outra palavra. Ele usa a palavra rema. Interessante. Aqui não é conceito, aqui é sentença. Sentença proferida. Paulo está usando a palavra como ferramenta de transformação. Esta é a palavra poderosa, é a palavra pelo qual Deus cria todas as coisas. É a palavra imperativa, ordenativa, onde as coisas se acontecem. Esta é a palavra que corta. Se você guardar a palavra e ser só conceito, pode ser só logos. Você pode saber tudo da palavra de Deus e não saber usá-la, porque você não guardou no seu coração. Agora, quando a palavra de Deus é rema na sua vida, você vai usá-la de maneira precisa. Como obreiro, como Paulo ensina a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a rema, a palavra da verdade, que sabe usar a palavra na hora certa, temperada, para edificar, para transformar, para confrontar, para atacar. Essa é a palavra. Lá no escritor de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz lá que a palavra, ela é conceito, logos, ela é cortante, ela é penetrante, ela é capaz de fazer, é conceito. Mas aqui, Paulo está dizendo, ela não é apenas isso, ela vai fazer isso. É o uso dela. Quer dizer para você que Satanás crê na palavra de Deus muito mais que a gente. O diabo leva mais a sério a palavra de Deus do que os crentes. Ele só não obedece a palavra. Muitas vezes nós crentes fazemos até a mesma coisa. Conhecemos e não obedecemos. Só conceito. Só conceito. Falta usar a espada. Se a palavra de Deus é a espada do Espírito dada ao soldado de Deus que está em guerra, então não adianta deixá-la guardada. Uma irmã procurou um dia seu óculos, desesperadamente não encontrou. E pediu oração ao pastor da igreja, pastor, ore porque eu perdi meu óculos. O pastor disse para ela, procura na palavra, minha irmã. E depois de 2 meses, a irmã encontrou dentro da palavra. Era só conceito. Não havia morada na palavra. Não usou a palavra.
A autoridade que Cristo nos dá muitas vezes está arquivada, meus irmãos. A palavra é só conceito, não é logo, é só logos, não é rema na nossa vida. Sabemos que toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus, e Ele nos disse: vão, façam discípulo em todas as nações. E a gente diz assim: é verdade, pastor Mauri, é verdade, somos missionários, temos a palavra, mas retemos a palavra, não usamos a palavra, não comunicamos a palavra. Ela é seu conceito. Ela não é poderosa para fazer dessa maneira. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso é um conceito. O uso desta palavra, isto é sentença. É desta maneira que Deus nos chama. Todas as partes da armadura foram mencionadas aqui. E essas são as partes defensivas e ofensivas. A espada do Espírito, arma ofensiva. E Paulo conclui esse bloco de texto com a arma que anda casada com a palavra. E diz versículo 18: com toda oração e súplica, em conjunto com a palavra rema, palavra sentença, a oração, como relacionamento com Deus, e não apenas um relacionamento diário com Deus, oração, mas com súplica, com pedido, com petição, por uma necessidade. Qual a necessidade pessoal? Também. Mas a necessidade maior da igreja é a obra intercessora. Na madrugada, às 0h, nós começamos 24 horas de oração. Você deve ter recebido, marcado um horário. Acorde no horário. Coloque-se na brecha, você é um soldado. É hora de interceder. Nossa juventude está se preparando para o acampamento, precisa de cobertura de oração. O departamento infantil está mobilizado a alcançar crianças. Cubra de oração. A escola bíblica começa as aulas, cubra de oração. Cubra os pastores da igreja, os presbíteros, os diáconos, seu ministério, os departamentos da igreja, para que tudo seja potencializado. Ore pelos crentes fracos, que precisam se fortalecer na fé. Ore pelos enfermos. Ore pela obra missionária. Como se você estivesse no campo. Não apenas como se estivesse distante. Não apenas como um conceito, mas participando da obra. Quando você orar pelo suprimento de um missionário, lembre-se que você poderia estar num campo necessitado. Aplique isso na sua vida. E muitas vezes você está se aventurando na sua Coca-Cola o tempo todo, gastando e gastando e gastando, e você esquece que a obra de Deus está acontecendo em outros lugares, e que há obreiros que não têm nem água para tomar. E você pode participar disso. Envolva-se. Não seja apenas um conceito a oração. Orando, oração e súplica. E dizia o apóstolo Paulo, orando em todo tempo no Espírito, sem esmorecer, em qualquer lugar, na dependência direta da terceira pessoa da Trindade, o Consolador, o Deus animador, presente na vida da igreja, dos crentes. Essa é a ordem de Paulo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. O mesmo ele escreve aos Colossenses: perseverai na oração, não pare. Todo tempo devemos orar, em todos os momentos. Talvez seja a maior falha da igreja, é querer orar somente nos momentos de embate. Ela não se prepara. Na hora que vem a luta, eu vou dizer para você que até o ateu sabe orar na hora da crise. Quando o médico fala assim, agora só Deus. Aí vem os pedidos para a igreja, orem por nós. É muito bom receber pedido de oração na semana de oração. Mas melhor ainda é ter uma vida de oração, de intercessão.
Nós não precisamos na igreja ter caixinha de pedido de oração. Nós precisamos ter uma igreja que ora todos os dias, como uma arma. Mente conectada com o trono. Quando nós gastamos bastante tempo em oração, as nossas atividades neste mundo são facilitadas pelo Senhor. Porque quando nós buscamos o Senhor, em primeiro lugar, diz as Escrituras, que as demais coisas, é uma promessa de Deus, Ele não pode mentir, Ele acrescenta. Talvez você esteja correndo mais atrás do dinheiro do que do Senhor. Mais atrás do trabalho, se multiplicando o seu labor, e você continua perdendo. É porque está faltando a perseverança da oração. Está faltando gastar mais tempo com o Senhor do que com o trabalho. E diz que esta oração é no Espírito, o mesmo Espírito que nos conduz no manuseio da espada, também é ativo em nossas orações. Diz que Ele nos ajuda a orar. Nos ajuda a orar. E se nós não tivéssemos o Espírito Santo, meus irmãos, creio eu, que seria inútil orar. Porque se Ele não mudasse as orações humanistas que nós fazemos, muitas delas baseadas somente nas necessidades materiais, que não procuram um relacionamento com o eterno, de prazer, de gozo, eu quero dizer para os irmãos que fatalmente estaríamos destruídos no nosso relacionamento com Deus. É o Espírito Santo que nos assiste, que nos ajuda. Ele é o ajudador, o consolador. E diz o apóstolo Paulo, e para isto vigiando com toda a perseverança, é preciso estar em alerta, como soldados em sentinela, prontidão, não podemos dormir em trabalho, é vigiar com perseverança, pois o inimigo ataca sem parar e a qualquer momento algo pode acontecer. A nossa vida de oração precisa ser então intensa, não pode ser sonolenta, tem que ser perseverante. E Paulo continua dizendo assim, e súplica por todos os santos, como eu já falei, a intercessão. Não podemos restringir somente a nós, somos intercessores. Todos nós precisamos de uma cobertura de oração, uns aos outros. E se você procurar isso no Novo Testamento, você vai encontrar muitas vezes orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, a integração da igreja. E Paulo diz assim, e também por mim. Paulo pede oração diante de circunstâncias que eram terríveis. No caso dele, estava preso. E a oração que ele pede para ele é a seguinte, olha que interessante. Talvez o apóstolo Paulo seja um dos homens revelado na Escritura mais desprendido do dinheiro ou do bem-estar pessoal na história. Dizer assim, olha, e também por mim, a circunstância que ele estava preso, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo está preso e pede ousadia, pede coragem. Eu não quero me acovardar. Eu preciso testemunhar. Eu preciso, ao abrir da minha boca, edificar vidas. Essa é a oração que Paulo pede. Então, na caixinha de oração da igreja do apóstolo Paulo, o pedido do apóstolo não era para sarar a perna que estava doendo, não era pelo o emprego, que é importante, é para que ele tivesse coragem de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Irmãos, isso deve constranger o nosso coração. Como a palavra de Deus nos fortalece a vivermos uma vida diferente, mais altruísta, menos egoísta. E Paulo fez isso oportuno, escrevendo em Atos, Lucas registra isso, Atos 28, 30 e 31, diz assim,
Por 2 anos permaneceu Paulo em sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A oração foi atendida e Paulo, por 2 anos, teve prisão domiciliar. E dali virou um quartel-general em Roma, onde ele falou de Jesus para os romanos. Para os romanos inteiros. Oração respondida. Deus fez as coisas acontecer. Paulo não está preocupado com o seu bem-estar. É preciso sempre lembrar que nenhum líder cristão ou pregador cristão podem levar a cabo sua obra se o seu povo não sustentar as suas mãos através da oração. Eu sei que muitas vezes, ou melhor, em todas as vezes que eu sou usado pelo Senhor, é porque tem irmãos que oram. Irmãos que não aparecem diante das luzes da ribalta, trabalham escondidos, orando, que sustentam os nossos braços. Esses irmãos são valentes, e um dia serão conhecidos diante de Deus. Pode ser que hoje lhes falta reputação diante dos homens, mas não lhes falta caráter diante de Cristo. Um dia, Cristo os manifestará à igreja. Paulo vai conhecer aqueles que sustentaram seus braços, presbíteros, pastores, missionários, líderes, conhecerão aqueles que fizeram parte de seus ministérios, que nem conheciam, porque eram intercessores, trabalhavam no quarto, enquanto outros trabalhavam expostos. A Bíblia diz que Pedro ousadamente pregava, e a igreja o cobria de oração. A igreja intercessora. E o verso 20, Paulo termina praticamente essa porção, pelo qual sou embaixador em cadeias, que em Cristo, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre-me fazê-lo, não importa a circunstância. A prisão nunca foi embaraço para o apóstolo Paulo. Ele era o apóstolo de Cristo Jesus, e Deus iria usá-lo dentro ou fora da prisão. E o mundo ouviu do Evangelho, e Paulo estava preso. A prisão carnal não conseguiu segurar a espiritualidade do apóstolo, que fez conhecido o Evangelho do Reino de Deus. E ele encerra: para que saibais. Paulo encerra a carta com saudações. Ele cita Tíquico. Ele faz isso em outras cartas também. Possivelmente o homem que levou a carta a tanta gente, que levou a igreja, a carta escrita, foi o mesmo que levou aos Colossenses também. Era um porta-voz. Paulo estava preso, mas Tíquico estava solto e podia fazer isso. Paulo escreve com a preocupação de dar notícias a respeito do que como ele estava, a igreja. Tíquico vai falar: olha, Paulo está bem, passando algumas lutas, mas o evangelho prossegue bem, tudo está bem. Paulo está preso, mas Jesus está livre, o Espírito Santo está operando e Jesus está no controle de todas as coisas. Notícia boa para a igreja. Tíquico voltava com notícias boas também para Paulo, como a igreja andava. Paulo encerra a carta assim, diz que foi para isso que ele enviou, versículo 22. Ele vai falar sobre paz para com os irmãos e amor na fé. Só Deus pode dar essas qualidades aos crentes. E a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Paulo termina a carta como começou, rogando a graça inefável sobre os crentes. Esta é a carta aos Efésios. Eu quero concluir com a leitura de alguns versos aqui. Versículo 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades.
nas regiões celestiais, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Estamos em guerra, meus irmãos, até a volta de Jesus. Somos soldados em campo de batalha. Vista-se, vista-se em nome de Jesus, vista-se da armadura de Deus, seja encontrado em alerta. Você está em Cristo Jesus, saiba que você está em uma alta posição, você é embaixador de Cristo, você é um soldado, e o general é vitorioso, e ele cobra dos seus soldados que eles estejam atentos, vigilantes, em alerta. Ele passará para dar vista às tropas. Ele não quer encontrar nenhum soldado sem escudo, sem capacete, sem armadura, sem espada, sem botas. Ele quer ver a sua igreja vigilante e preparada. Os nossos inimigos são terríveis, quer nos destruir, mas o nosso general é o mais valente. Ele venceu, ele está vencendo, e certamente ele vencerá, certamente, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Tome posse da vitória de Cristo em sua vida, com seu testemunho, com o seu envolvimento. Não é apenas sair da igreja, tomei posse, não. Como é que está seu caráter? Como é que está seu tempo com Deus? Como é que está o seu temperamento? Não é conceito, meu irmão, é rema, é atitude, é atitude. Convido você a baixar sua fronte. Nós vamos ter um minuto de oração, nos preparando agora para participarmos da ceia do Senhor Jesus, como soldados. Sofreste ali, por tua graça divina, vivemos para ti. Desperta-me, me leva aos
Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão contigo, nosso benfeitor, com todo velho irmão. Sabemos que regressarás em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei. Ó, vem, Senhor Jesus. Pai, nós recebemos o pão e o vinho como símbolos do corpo e do sangue do nosso Redentor. Sabemos que os elementos continuarão sendo como estão, mas também sabemos e cremos na Tua palavra que o Teu Espírito Santo nos edifica nesse momento, que Cristo espiritualmente partilha conosco desta ceia, que somos, ó Deus, edificados, robustecidos, fortalecidos, ó Deus, quando partilhamos em comunhão, em santidade. Santifica as nossas vidas, santifica esses elementos que são usados exclusivamente para esse momento, separado para a celebração da Tua igreja, que ao partilhar dele, possamos renovar no Senhor, ó Pai, o nosso compromisso com Cristo, de nos vestirmos, ó Deus, da armadura do Senhor, para vencermos as batalhas que o Senhor nos colocar adiante. Derrama a Tua graça, oramos em nome de Jesus. Amém. Você que nos visita nesta noite e um dia professou a sua fé em Jesus Cristo, foi batizado, está em comunhão com a sua igreja, comunhão com os irmãos. Convido você a participar da ceia conosco. Não devem participar da ceia aqueles que ainda não professaram a sua fé em Jesus, que ainda não tomaram parte no corpo de uma igreja local e não estão em comunhão com a igreja. Mas devem procurar fazê-lo o mais breve que isso, que a ceia do Senhor Jesus desafie você, o mais breve, a tornar-se membro do corpo de Cristo. Aqueles que estão afastados por motivo de disciplina, ou que estão em pecado, precisam curar suas vidas no Senhor, e em breve partilhar deste momento, não afastando da mesa por causa do pecado, mas fugindo do pecado por causa da santidade, do privilégio da mesa do Senhor. Nós vamos distribuir os elementos do pão e do vinho, nós vamos adorando o Senhor com hino, enquanto recebemos os elementos. Ao aproximar os presbíteros, por favor, coloque-se de pé para facilitar a recepção dos elementos. Para ti,
ouvidos discernir que tu presente, ó Cristo, estás, teu povo a dirigir na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão contigo, nosso perfeitor, com todo velho e não. Sabemos que regressarás em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei. Ó, vem, Senhor Jesus. Sabemos que regressarás em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei. Ó, vem, Senhor Jesus. Jesus nos chama para os seus pavilhões, para a peleja. Na última Páscoa que ele comeu com seus discípulos, ele instituiu a ceia do Senhor, dizendo, depois de ter orado, dado aos discípulos o pão, ele partiu, deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, ferido por vós. Nosso general foi ferido, foi morto, mas ressuscitou, louvado seja Deus. Nós celebramos um Cristo ressurreto. Ali estavam os discípulos diante da notícia de que o mestre seria ferido, e o pão ali era símbolo deste corpo ferido, mas esse corpo que a sepultura não pôde reter. Também diz que de igual modo ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o sangue da nova aliança, bebei dele todos. O sangue que jorra na igreja, que santifica a igreja, é o sangue do Cordeiro de Deus, do general vencedor. A sepultura está vazia, a cruz está vazada. O Cristo ressurreto rege, coordena e comanda o seu exército.
somos soldados. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus. É tempo de vigilância. O apóstolo Paulo diz que nós devemos comer do pão e beber do cálice e anunciar a sua morte até ele voltar. Até Jesus voltar. Nós cantamos Maranata, vem, Senhor Jesus, mas na guerra, até que o general voltar, virá com o seu exército vitorioso, nos tomará para si mesmo. A guerra estará encerrada definitivamente, tragada a morte pela vitória. Entraremos para celebrar a vitória. Os soldados vão atirar para cima, celebrando, entrando no quartel-general. Um banquete lhe será servido. E nós vamos jogar para cima o general, dizendo: o rei venceu. Venceu. O Cristo é o vencedor. Um dia celebraremos pessoalmente com Ele, mas hoje celebramos a vitória do Cristo, que já venceu. Ao tomar a ceia, você sinta-se verdadeiramente um soldado. Vista sua farda, vista sua armadura, volte para a guerra, no nome de Jesus. Tomamos em comunhão. Vamos ficar de pé, nós vamos celebrar com um hino, encerrando. Logo após nós vamos impetrar a bênção e eu darei algumas instruções para a igreja. Ó
irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce comunhão, presença do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, a igreja do vitorioso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Pode assentar, meu amado irmão. Os presbíteros vão estar aqui à frente. Se você quiser receber uma oração, eles estarão aqui para orar pela vida de vocês. Eu estarei à porta, junto com o pastor Amauri, cumprimentando você. Boa semana, às 0h nós começamos aí nosso tempo de oração. Fiquem alerta, semana de oração, todos os dias, 19h. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Boa noite.